Olá, boa tarde. Começa agora o Direto da Redação desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. A semana começou com chuva aqui na capital cearense. As precipitações foram fracas, mas suficientes para deixar o trânsito lento e prejudicar o funcionamento de alguns semáforos. De acordo com a FUNSEMI, até às 8 horas da manhã, o volume de chuva acumulado em Fortaleza foi de 9,4 milímetros. Nas últimas 24 horas, o Ceará registrou chuva em 69 municípios. O posicionamento de um vórtice ciclônico de altos níveis favorece as precipitações. Para os próximos dias, a previsão é de chuvas, principalmente nos períodos da madrugada e manhã. Nosso assunto agora é trânsito. Nessa semana, as escolas particulares retomam as aulas. Com esse retorno, a Prefeitura de Fortaleza intensificou as ações educativas no entorno das escolas para incentivar um maior respeito às normas de convivência urbana durante o embarque e desembarque dos alunos. Quem tem os detalhes é Isabelle Carini. Com o início do ano letivo, a retomada das aulas na maioria das escolas aqui no município de Fortaleza. Já a partir desta semana, a Prefeitura de Fortaleza, através da Autarquia Municipal de Trânsito, AMC, já inicia nesta segunda, como você disse, essas atividades. Então, para dar mais detalhes sobre ela, a gente vai conversar agora com o gerente de educação da Autarquia, que é o André Luiz de Barcelos. Olá, André, bom dia, tudo bem? Bom dia. Essa ação ela já é de conhecimento de todos nós e de grande importância nesse início de ano letivo, não é isso? Exatamente, é um período que a gente tem que ter muita atenção, né? Todo usuário, de um modo geral, porque é um período de retomada da atividade escolar. Então, a gente tem um aumento muito grande no fluxo veicular, sobretudo nesses horários de pico da manhã, do meio-dia e do finalzinho da tarde. Então, um período que o usuário em geral ele é impactado, né? Mesmo quem não vai deixar o filho na escola ou buscar, ele vai sofrer a influência desse aumento do fluxo. E é um período que a gente precisa chamar a atenção das pessoas, exatamente a responsabilidade em relação a esse comportamento no entorno das escolas. A gente tem aí um grande fluxo de pais, de alunos que vão a pé ou de bicicleta, e todos vão estar no mesmo local ao mesmo tempo. Então, em geral, temos conflitos nessas áreas e a ideia é que a gente possa chamar a atenção, já pedir para os pais, para os alunos, para sair um pouco mais cedo, para a gente evitar esses conflitos. Evitar também alguns comportamentos que trazem risco, a questão do estacionamento nas esquinas, a questão do respeito à faixa de pedestre e, sobretudo, a formação de fila dupla, porque o usuário ele desce no local que não é apropriado. E o objetivo dessas ações durante essa semana e a próxima semana é lembrar o usuário desse cuidado. A gente tem essa primeira semana com as escolas públicas privadas iniciando as atividades. Então, cada dia a gente vai ter um fluxo a mais na via até o final da semana. E na próxima semana nós temos as escolas públicas iniciando as atividades. E a AMC está direcionando as equipes de educação justamente para esses entornos. A gente tem esse cuidado, esse trato inicial com os usuários, para que eles possam ter atenção no momento de estar chegando na escola. André, a gente sabe que o alvo principal são os pais ou responsáveis, né? Afinal de contas, o trânsito envolve quem está através de algum veículo, mas também a pé, como você bem orientou. Que outras infrações são bem comuns e que tipo de exemplos vocês costumam dar dentro dessas ações? As infrações mais comuns é a questão do não respeito à faixa de pedestre, né? Que é na entrada da escola. Então, todo pai quer deixar o filho mais próximo possível da entrada. Então, a gente orienta esse respeito, ajuda as equipes que já estão ali no entorno das escolas. A questão da fila dupla, que a criança vai descer em um local que não é apropriado. Então, a gente sempre pede para ele estacionar ou parar um pouco antes, né, dessa área escolar, efetivamente. E o estacionamento nas esquinas, que isso causa aí um risco grande justamente para aquele entorno da escola, porque atrapalha a visão de quem vem na via transversal, mas também um cuidado com a forma de levar o filho, né? Se for uma criança, a gente tem que ter muito cuidado, levar no equipamento apropriado. Você tem aí o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação,
todos com cinto, né, importante. Se for na moto, a criança não deve ser transportada na moto, você tem uma idade para essa criança ser transportada, ela precisa ter capacidade de cuidar da sua própria segurança e ela podendo ser transportada, tem que estar com um capacete que seja adequado à cabeça dela para que ela tenha essa segurança. Ok, André, e só para finalizar, a gente até fala que vocês estão iniciando esse trabalho, mas esse trabalho educativo a gente sabe que é permanente. Inclusive existe, né, esse setor, essa que é de sua competência e de sua responsabilidade, no qual vocês sempre estão preocupados em orientar no trânsito. As ações educativas elas são diárias, a gente pode dizer que Fortaleza tem todo dia uma equipe na rua de educação, aí o foco ele vai mudando de acordo com o período, até com a estatística de sinistros, porque a gente ataca exatamente essa questão dos locais e dos fatores de risco, e esse período é um período que o foco principal são as escolas, mas também o período chuvoso, que a gente começa a quadra chuvosa, a gente tem que orientar esse usuário a estar com o veículo em boas condições, pneu principalmente, reduzir a velocidade, ter esse cuidado que a gente precisa para um período que é crítico, porque você tem o aumento da quantidade de pessoas nas vias, né? As vias vão estar mais congestionadas naturalmente pela atividade escolar, mas também um período chuvoso que causa também esse risco à segurança. O recado agora é para quem ainda vai comprar o material escolar. Uma nova pesquisa foi feita pelo Procon Fortaleza e mostra uma grande variação de preços em diversos itens. A principal dica é pesquisar. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de janeiro em 7 livrarias e papelarias localizadas nos bairros Centro e Edson Queiroz, analisando os preços de 57 itens mais procurados nas listas de material escolar. O resultado aponta variações de até 515%. É o caso do apontador de lápis, que no centro da cidade custa 39 centavos, e o mesmo produto, inclusive da mesma marca, custa R$ 2,40 no bairro Edson Queiroz. Além desse item, em destaque na pesquisa, vemos mochila de costas e carrinho com variação de preço entre 265% e 451%. Já a régua de plástico, lápis grafite número 2 e tesoura sem ponta com divergência de preço de mais de 200%. Caneta esferográfica, como caderno de 10 matérias, com diferença de mais de 150% nos valores cobrados entre um bairro e outro. Nessa pesquisa nós vimos que as do centro têm um preço mais em conta. Então é importantíssimo para os consumidores, os pais e as mães de alunos se referenciarem pela nossa pesquisa, né? E a partir disso fazer o que eu digo, né? Eu tenho dito para as pessoas. Gastar só no sapato, visitar, fazer um comparativo para poder conseguir buscar o melhor preço. Então, quem está enfrentando fila nos comércios do centro vale a pena, como afirma Luciana Rodrigues, que está comprando material do filho Gustavo, de 8 anos. Na verdade, eu sempre venho a essa loja porque eu já sei que aqui são preços maravilhosos, né? São os preços mais em conta que eu já... De outras vezes eu pesquisei e aqui sempre eu vejo que aqui são preços excelentes. Mas você sabe e entende que pesquisar é importante, né? Isso, exatamente. Até para economizar, né, o bolso, né? Além da pesquisa realizada pelo Procon Fortaleza, que vem alertar a população, a gente reforça a importância de lembrar que no Código de Defesa do Consumidor é proibido que as escolas solicitem na lista de material itens de uso coletivo ou que cobrem taxa pela substituição desses itens. O presidente do órgão, Wellington Saboia, dá algumas dicas para consumidores economizarem. Tentar comprar coletivamente. Juntar 3, 4, 5 pais para poder fazer uma compra coletiva e tentar barganhar um desconto maior. Comprar os livros usados, é possível. Tentar pegar livros do aluno de uma série superior na própria escola. Então tem todas as ferramentas que os pais podem usar para minorar esse preço final do material escolar. Nosso assunto agora é mobilidade urbana. As obras na Avenida Sargento Hermínio avançaram para mais uma frente de serviço. Seu Rogério tem um comércio na Avenida Sargento Hermínio. Desde criança aguarda por essa obra. Agora, a expectativa é grande. Quando eu era menino,
Já tinha esse projeto aí dessa obra, né? Minha mãe tem 90 anos, não está aqui não, está lá em Mossoró, lá da poeira, né? E melhorar pra gente, né? A situação é essa aí. Eles concluir aqui, né, para poder melhorar, porque 3 meses parado aqui, sem vender nada, e esperar essa hora terminar. A Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza deu início a mais uma frente das obras de alargamento da via. O trecho norte, que fica entre a Padre Anchieta e o Polo de Lazer da Sargento Hermínio, ele já está concluído. E agora nós vamos fazer o trecho sul, que é o outro lado da via. Então esse lado que já está concluído, nós vamos desviar o tráfego todo para esse lado, o tráfego que hoje está acontecendo no trecho antigo. Vamos bloquear o trecho antigo e fazer a demolição e a construção do novo pavimento nesse lado da pista. Orçada em 25 milhões de reais, a obra da Avenida Sargento Hermínio tem previsão de entrega para o segundo semestre deste ano. Esta já era uma demanda antiga da população aqui do bairro. A ideia da prefeitura é melhorar o trânsito e a sua qualidade aqui nessa região. Essas obras vão durar cerca de 6 meses e o desvio de tráfego também cerca de 6 meses. Outros trechos da via também estão em obra, no trecho que vai do Polo de Lazer da Sargento Hermínio até Olavo Bilac. Esse novo trecho ainda precede da necessidade de que se façam obras de desvio da rede de energia elétrica a cargo da Enel. Então, logo essas redes sejam removidas, nós vamos iniciar também outras frentes de serviço nesses trechos. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito orientarão os condutores. Com o novo bloqueio, um desvio foi proposto. A MC estará com o local, tanto com os operadores de trânsito, o pessoal do Via Livre, como as equipes da MC circulando no trecho. Oriento que o pessoal tome cuidado com a sinalização e com a nova pavimentação. E a orientação é que respeite a sinalização e o pessoal que está trabalhando na área, os operadores e os agentes de trânsito do local. Nessa época do ano, uma doença comum é a chamada virose da mosca. Por isso, os cuidados com a higiene pessoal devem ser redobrados. Febre, cólicas abdominais, somadas a náuseas, vômitos, diarreia e desidratação, em alguns casos mais graves, são sintomas de uma virose que prevalece no início do período chuvoso. Estamos falando da doença diarreica aguda, a DDA, popularmente chamada de virose da mosca. A doença diarreica aguda ela é causada principalmente por vírus do trato gastrointestinal, do intestino, do estômago, e esses vírus eles são transmitidos entre as pessoas. Então, com a pessoa que não tiver uma higiene mais adequada, ela pode transmitir para outra pessoa. Essa questão assim da virose da mosca a mosca não é um vetor de transmissão de vírus. Essa é a principal. O que acontece é porque você aumenta a aglomeração, aumenta a quantidade de moscas nesse período chuvoso e as pessoas fazem essa associação. Qualquer tipo de virose, quando acomete uma quantidade considerável de pessoas, se torna algo preocupante para o poder público. É o caso da conhecida virose da mosca, que agora é uma pauta nos trabalhos preventivos realizados pela Secretaria de Saúde aqui do município de Fortaleza. A proposta é evitar o que aconteceu durante a quadra chuvosa do ano passado, quando de fevereiro a maio de 2022, os casos aqui na capital quadriplicaram. Durante todo o ano de 2022, a Secretaria de Saúde de Fortaleza realizou 22.547 atendimentos nas unidades da rede pública do município. Já em janeiro de 2023, do dia 1º ao dia 12, 846 atendimentos foram registrados. Só que nem todo mundo, quando adoece, costuma buscar ajuda médica. Gripe, febre, moleza no corpo. Em relação à diarreia também. Ai, da diarreia também. Por isso, o Dr. Rui Gouveia ressalta a importância do cuidado e tratamento adequado da DDA e orienta a população a buscar o serviço público de saúde. Se você identificar que está com diarreia, náuseas, mal-estar, vomitando, você realmente, muito provavelmente, está com a doença diarreica aguda. Nesse caso, você tem que começar a ingerir bastante líquido, bastante chá, sucos, água, mas também é importante usar os sais de reidratação oral. Nesse caso, para você conseguir sais de hidratação oral, você deve procurar um posto de saúde mais próximo da sua casa, para que você seja avaliado clinicamente, se está com algum grau de desidratação, e possa receber esse sais de hidratação oral. Pausa rápida e no próximo bloco a gente fala sobre o retorno do programa Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza. Não saia daí, a gente volta em um minutinho.
Fortaleza, vem, vem pra cá. Praia, areia, esporte no mar e voltinha na beira-mar. Sabor da terra, um som dançar, vem Fortaleza. Sorriso, romance, curtição gigante, um calor viciante, noites baladas, várias risadas, vem Fortaleza, vem, vem, vem pra cá, 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 vem Fortaleza. Tá todo mundo vindo pra Fortaleza, a capital do turismo do Nordeste. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai. Vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem, vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem, vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem, vem, vem pra cá, vem Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. O Direto da Redação está de volta e o nosso assunto agora é esporte. Hoje, a TV Câmara Fortaleza inicia uma nova temporada do programa Resenha de Artilheiro. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no Direto da Redação o apresentador do programa, João Paulo Quintela. João Paulo, muito bem-vindo ao Direto da Redação. O que é que o telespectador pode esperar aí do Resenha de Artilheiro para essa temporada de 2023? Legal, satisfação estar aqui. A gente já está preparando, né? A gente não parou, na verdade, está sempre se preparando, para trazer coisas novas. E este ano, muita interação, ou seja, a participação do telespectador será muito bem percebido pelo Resenha de Artilheiro. A gente vai fazer essa interação mais de perto com o torcedor e claro, muito compromisso, muito profissionalismo, muito dinamismo é o que a gente está organizando e preparando para essa nova temporada do Resenha de Artilheiro. Uma flexibilidade ainda maior nas plataformas de interatividade. Qual o dia e horário do programa? Toda segunda-feira, às 18h30, a gente está na TV Câmara Fortaleza, né, com muito esporte, muito esporte. João Paulo Quintela, Hugo do Vale, Paulo Maurício e os repórteres trazendo aí muita informação e deixando você muito bem informado. O Resenha de Artilheiro também está na rádio, né? A gente também está na FM Fortaleza, 90.7, segunda e sexta-feira, de 11 às 13. São 2 horas de muito futebol, de muito esporte. No primeiro tempo, né, de 11 às 12, a gente fala sobre o esporte em geral, no Brasil e no mundo. E no segundo tempo, a gente foca mais no esporte cearense, em especial o futebol. Então, fica assim, de 11 às 12, geral sobre esporte. De 12 às 13, a gente foca no futebol cearense. No fim de semana, a gente teve aí a estreia do Campeonato Cearense. Qual a avaliação dos nossos times? É uma alegria a gente ter de volta o nosso campeonato, o nosso futebol. Para alguns deveria ser extinto, para o Resenha a gente entende que não, a gente entende que o Campeonato Cearense tem um charme especial. A gente percebeu o Fortaleza, o Ceará, esses dois principais clubes, ou pelo menos clubes de maiores investimento, de fato se sobressaindo, era o que a gente já esperava, mas a gente percebeu também algumas equipes tentando fazer frente, né? Bem organizada, estruturada. Então, a gente espera que, assim como foi no campeonato do ano passado, a gente espera um pouco de equilíbrio. Lógico, repito, Ceará e Fortaleza se destacando. Não foi assim ano passado. Você lembra que o Ceará só fez 2 jogos no campeonato, foi logo desclassificado pelo Iguatu. Esse ano a gente imagina que o Ceará consiga jogar mais, lógico, até porque Ceará e Fortaleza estão acima. Mas o nível dos outros clubes, eu acho que será interessante, bom de ver esse futebol. E esse final de semana a gente também teve uma simbologia muito grande, que foi a reestreia do PV, né? O que é que significa isso para a nossa cidade? PV é sensacional, é lindo, é charmoso, todo mundo gosta do estádio Presidente Vargas, você se sente dentro do campo quando você vai torcer, então representa demais para a cidade, representa demais para o torcedor. E conversando com alguns torcedores que puderam estar no final de semana no PV, eles disseram que a palavra foi essa, né? Estamos em casa de novo, voltamos para casa, né? Porque de fato o PV tem esse sentimento de ser a casa do torcedor cearense. Para mim simboliza muito e não foi um retorno qualquer, foi um retorno com um gramado muito bom, com a recepção muito boa, com a estrutura bacana. Então, estamos de parabéns por termos de volta o PV. Teve também jogo no novo Romeirão, né?
também tivemos jogos lá e um estádio extraordinário, perfeito gramado, também uma estrutura muito bacana. E isso é legal, porque os palcos no futebol cearense têm sido evidenciados. Isso é muito importante para a gente desafogar um pouco o Castelão e evitar o que aconteceu no ano passado, por exemplo, que o gramado ficou destruído. Vamos falar de contratações? Os times estão contratando bem? Pois é, Fortaleza que fez excelentes contratações. Eu reputo o Fortaleza hoje como dos times intermediários a nível Brasil, que fez ótimas, as melhores contratações e, inclusive, trazendo do próprio rival, do próprio Ceará, João Ricardo e Pacheco, 2 nomes excelentes, já que o Fortaleza havia perdido lá o seu lateral esquerdo, que foi o Juninho Capixaba. E não só isso, ele trouxe também alguns atletas estrangeiros, justamente para poder ser aproveitado na Libertadores da América. Atletas que já têm uma certa experiência, então Fortaleza contratou muito bem, perdeu alguns nomes também importantes, como eu já falei, mas fez ótimas contratações. Já o Ceará precisou reformular o seu elenco. Tinha um elenco de Série A, com uma folha muito alta, tanto é que 8 titulares do Ceará no ano passado foram vendidos, e foram vendidos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, de fato o nível era muito bom, mas a folha ficava muito alta, o Ceará precisou se desfazer. Refez um novo elenco, com boas peças, diga-se de passagem, não é nível Série A, mas para a Série B o Ceará está com um bom elenco também. Manteve o Vina, que houve esse imbróglio, se ele ia sair, se não ia, mas é o ídolo do Ceará atualmente e a gente espera que o Ceará consiga trazer bons frutos. Vai ser o título da Série B? Pode ser demais. Eu acredito que o acesso para a Série A, o Ceará está brigando. Claro, se der para brigar pelo título e trazer esse título para o nosso estado, melhor. Mas eu acredito que contrataram bem. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza foram boas opções. Assim como o Ferroviário também fez contratações muito especiais. E a gente pode sonhar em 2023 com bons momentos, uma temporada interessante para o nosso futebol. Então, a gente fica na expectativa que o futebol cearense fique evidenciado, permaneça em alta, né? Que só tenha a ganhar o Estado, independente de time, todo mundo bem, o Estado, de uma maneira geral, fica bem. João Paulo, reforça aí o convite para o nosso telespectador, o dia, o horário, para o Resenha de Artilheiro. Então, vamos lá. Na rádio, FM Fortaleza 90.7, 11 às 13, segunda e sexta-feira, não é segunda a sexta, é segunda e sexta, de 11 às 13, na FM Fortaleza 90.7. Na TV Câmara Fortaleza, toda segunda-feira, às 18h30, ou seja, hoje, logo após o Direto da Redação, você acompanha Resenha de Artilheiro e tudo sobre o mundo do esporte, tudo aquilo que aconteceu no final de semana e a projeção para os próximos jogos dos nossos clubes, tá? Estamos muito bem representados, sim, como você falou, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta na Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfim, parabenizar o nosso futebol e o Resenha está de volta aqui na TV Câmara Fortaleza. Que alegria. Tá ótimo, então, João Paulo, muito obrigada pela participação aqui no Direto e boa estreia, viu, logo mais. Show, muito obrigado. Eu fico por aqui e te espero amanhã a partir de 1h da tarde. Tchau, tchau.